Olá a todos, irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Nada como começar mais uma semana na paz, na alegria do Senhor. E para isso a gente tem que refletir um pouquinho na palavra de Deus. Então hoje eu trouxe para vocês, no capítulo 51 de Isaías, dos versos 11 até o 16, uma reflexão breve para a gente poder começar essa semana abençoada. Vou ler para vocês do verso 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra. E temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Pois onde está o furor do que te atribulava? O exilado, o cativo, depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Essa passagem é muito bonita porque Isaías está profetizando para o povo que está cativo, né, para Israel, cativo. E o povo cativo, além, claro, do medo, né, que eles já estavam passando há um bom tempo no cativeiro, eles muitas vezes perdiam as esperanças. E muito se assemelha hoje a situações que a gente passa no dia a dia. Em muitos momentos a gente perde a esperança, às vezes é por situações pessoais, até corriqueiras do dia a dia, situações na família, no trabalho, às vezes é uma doença que já está assolando a gente há algum tempo e a gente está ali cativo, preso naquilo, e a gente está perdendo a esperança. Mas às vezes é porque o mundo, em geral, está muito atribulado e nós estamos vendo coisas muito diferentes hoje, coisas que antigamente parece que não tinha, muitas tribulações, muitos problemas em todas as áreas, política, no mundo, né? Hoje terremotos que têm assolado, né? E outras catástrofes que têm assolado o mundo. E é comum que a gente tenha medo, isso é normal, mas o Senhor, ele é tão bom que mesmo Israel tendo ido para o cativeiro por conta do próprio pecado deles, Deus em nenhum momento deixou que eles perdessem completamente a esperança. Aquilo ia passar. Era um momento que eles tinham que passar, mas que ia durar só um tempo. E hoje a gente precisa, diante de todas as tribulações, lembrar que todas elas vão durar só um tempo. Sejam as tribulações pessoais, ou seja, tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo hoje e que deixa a gente em muitos momentos pensando onde está Deus, o que Deus, né? Por que Deus está deixando tudo isso acontecer? E claro que tudo tem um propósito. Claro também que a gente, em algumas coisas, a gente tem que passar porque o próprio pecado da humanidade está fazendo com que tantas tribulações, né, surjam, aumentem de uma forma tão grande. Mas o Senhor é a nossa esperança. E ele fala exatamente isso, né? O exilado cativo depressa será solto, não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará.
E é uma parte muito importante que é o verso 14, porque o Senhor, Ele quer nos libertar depressa, Ele tem pressa de nos ver livres. E Ele cuida da gente mesmo durante a tribulação, né? O seu pão não lhe faltará. Ele cuida da gente, mesmo com todos os problemas do mundo, mesmo com essa urgência que parece que vem os últimos tempos, que parece que tudo está acontecendo de forma, né, de repente e depressa. Mesmo assim, o Senhor cuida do seu povo, ele não deixa, né, o seu povo abandonado, mesmo no cativeiro. E o exilado não morrerá na caverna, isso é muito importante, porque a gente não vai perecer, né? Mesmo que o nosso corpo pereça aqui nessa terra, mas a gente não vai perecer na eternidade, porque o Senhor, Ele vai tirar a gente, Ele vai libertar a gente. E a nossa liberdade, ela não é só física, né? Muitas vezes a gente quer muito a liberdade física, seja, como eu falei, de alguma doença, de algum outro problema. Mas essa não é a maior liberdade que Deus tem pra gente. Mas, né, não morrer na caverna, porque o Senhor, Ele vai nos libertar para a vida eterna, e Ele já nos libertou, né, através do sacrifício de Jesus. Ele já nos libertou da condenação, Ele já nos libertou do nosso pecado. Então, todo o nosso sofrimento é só uma questão de tempo. Assim como o povo de Israel que estava cativo ali, sendo, né, escravizado por um povo que dominou, por outras pessoas, por um povo pagão, um povo idólatra. Mesmo assim, o Senhor tinha a liberdade para eles já preparada, e o Senhor não os deixou em nenhum momento perder as esperanças. O Senhor não os abandonou em nenhum momento, mesmo durante aquele tempo de dificuldade. E hoje a gente precisa entender isso, que mesmo no tempo de dificuldade, mesmo nesses tempos muito diferentes que a gente está vivendo, o Senhor, Ele não nos abandona. E Ele cuida da gente em todo momento. E Ele tem pressa de tirar a gente dessas situações. E às vezes pra gente parece que tá demorando, parece que o tempo, né, é muito longo, mas pro Senhor o tempo é um detalhe, né? O tempo, na verdade, ele não influencia nada no Senhor. Ele é só mais uma experiência, mais uma prova para nós. E o Senhor fala, né? Eu sou o Senhor teu Deus, no verso 15. E no verso 12, eu sou aquele que vos consola. Então a gente tem que ter firmeza no Senhor, nas promessas dele, porque ele veio sim para nos consolar, ele veio sim para nos livrar, para nos tirar desses momentos, dessas situações difíceis, dessas tribulações. E ele vai nos tirar no tempo certo, mas ele tem pressa, porque ele nos ama, ele não quer nos ver cativos, dependentes disso ou perdendo as esperanças nele. Então, o que o Senhor tem para nós essa semana é isso. Confie no Senhor, confie no tempo dele, porque ele vai nos tirar depressa dessa situação, mas enquanto nós estivermos na tribulação, seja ela qual for, ele vai nos sustentar e ele será o nosso consolador. Ele é o nosso consolador, né? Jesus disse que mandaria o consolador pra gente, e ele mandou mesmo, o Espírito Santo. E nós podemos confiar em Deus e nós podemos crer nessa semana, e não só nessa semana, mas pro restante do tempo que a gente tem nessa terra, que o Senhor, ele é o nosso consolador, ele vai nos tirar em tempo de qualquer cativeiro, de qualquer tribulação, de qualquer situação. Ele nos sustenta e ele é maior, ele é o grande eu sou, ele é o nosso Deus. Que essa semana possa ser abençoada para cada um de vocês e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa encher o coração de cada um de vocês,
daqueles que estão em tribulação ou daqueles que estão vendo as tribulações crescendo, mas que nós possamos saber com certeza que o Senhor é o nosso Deus.